Hello, hello! Estamos na semana número 26 e a nossa aula de hoje é fazer perguntas no passado. Então, estamos estudando os verbos no passado, temos a situação dos verbos regulares. Verbos regulares acrescentamos ed e vamos ter ele no formato do passado. E temos também os verbos irregulares. Os verbos irregulares vai mudar um pouco a forma como ele é escrito, né? Não vai seguir o padrão dos verbos regulares que a gente coloca ed no final. Verbos irregulares mudam um pouquinho a forma como a gente escreve. Mas o que é importante para as perguntas? Para fazer pergunta no passado, temos que utilizar o verbo auxiliar did. Did é o passado do do. Então a gente pode lembrar que lá no presente, você estuda inglês? Do you study English? O do aparece como oi, eu sou uma pergunta, indicando que essa frase é uma pergunta, né? A função dos verbos auxiliares é indicar que é uma pergunta, ou então ajudar a auxiliar na hora de fazer a negação, como don't, o doesn't, e agora que a gente está vendo didn't, ok? Então, vamos fazer perguntas no inglês. No passado, precisamos utilizar o did. E aqui não tem diferença se é he, she ou it. Did vai ser o auxiliar para todos os pronomes, para todas as pessoas no inglês, certo? A estrutura de pergunta, o did vem no início, oi, eu sou uma pergunta, indicando que é uma pergunta aqui. Logo depois colocamos o sujeito e o verbo na primeira coluna que indica o presente. Por que o verbo fica na primeira coluna, na coluna do presente? Porque o did, além de indicar que é uma pergunta, ele já está no passado. Então ele puxa para ele toda essa informação. Ele indica que é uma pergunta e indica que essa pergunta está no passado, logo no início da pergunta, logo no início da frase. Então a gente quer fazer o exemplo. Você trabalhou ontem? A pergunta vai ser: Did you work yesterday? Seguindo o modelo da estrutura, começa com did. Vamos acrescentar o sujeito, que é you, o verbo na primeira e o complemento. Aqui, no caso que a gente está utilizando, é o yesterday, que é o ontem. Então, did you work yesterday significa você trabalhou ontem? Quero fazer a afirmação, quero dizer você trabalhou ontem com uma afirmação, vamos colocar esse verbo na segunda coluna. Então, you worked yesterday. Somente nas afirmações que vamos escrever o verbo na segunda coluna. Se for uma negação, ou se for uma pergunta, como estamos vendo aqui, precisamos utilizar o did, que é auxiliar do passado. Se ele é o auxiliar do passado, ele puxa essa informação e o verbo fica normal, sem flexão na forma do passado. Combinado? Mais um exemplo. Exemplo: ela gostou do filme? Did she like the movie? Yes, she liked the movie. Ela gostou do filme. Então, o verbo aqui está no formato do passado porque é uma afirmação. Se fosse uma negação, colocaríamos o didn't e o verbo também voltaria para a primeira coluna. Como é uma afirmação, escrevemos o verbo no passado. Então, she liked the movie. Próximo exemplo. Eles ligaram para você? Did they call you? Did no início, indicando que é uma pergunta, e indicando que é o passado, o verbo na primeira coluna. Eles me ligaram. They called me. Eles me ligaram. É uma afirmação, o verbo na segunda coluna. Então, três exemplos aqui de verbos regulares, onde acrescentamos ed no final desses verbos porque eles são regulares. Os nossos próximos exemplos são com verbos irregulares, ou seja, pode mudar a forma, né, completamente ou parcialmente desse verbo quando a gente coloca ele na segunda coluna. Então, você comeu pizza? Did you eat pizza? Yes, I ate pizza. Então, ate é o verbo no passado, na segunda coluna, o passado do eat é ate. Então, eat na primeira coluna, no presente. Colocamos it aqui porque é uma pergunta, onde tem o did. O did puxa para ele o passado, o verbo fica normal. Vou fazer uma afirmação, verbo na segunda. Então, I ate pizza. Ok? Próximo exemplo. Ele foi no mercado. Did he go to the supermarket? Ele foi no mercado? Yes, he went to the supermarket. Estou fazendo uma afirmação, verbo no passado, segunda coluna, ok? Lá na pergunta ele fica na primeira porque utilizamos o did.
E mais um exemplo aqui. Você fez os seus deveres de casa? Did you do your homework? Yes, I did my homework. Passado do do é o did. Então colocamos aqui o did, o verbo na segunda coluna, porque é uma afirmação, ok? Qual que é a mágica do did, vamos dizer assim, né? Então, como ele já é o auxiliar do passado, a gente não pode escrever o verbo também no passado na pergunta, porque o did puxa essa parte do passado. Então, é errado a gente falar did you went ou did he played. O correto é falar did you go, did he play. O auxiliar já está no passado, ele pega o passado para ele e o verbo vai ficar normal. A gente não tem que se preocupar com o verbo, a ação. A gente vai utilizar sempre o did. O did já vai estar indicando que essa pergunta está no passado. Então, o did está no passado, o go volta para o presente. Did he play? Did já está no passado, o verbo volta para o presente. Sempre vamos seguir esse padrão. O auxiliar fica no passado e o verbo fica no presente, na primeira coluna, ok? Na afirmação a gente fala you worked, então sempre escrevemos o verbo na segunda coluna nas afirmações do passado. E para fazer pergunta, temos que utilizar o did. Então o did vai cuidar do passado e o verbo volta para o presente, né? A gente pode brincar nesse como se fosse assim, ó. O did diz, ó, eu estou cuidando do passado. Você relaxa, fica no presente, vai dar tudo certo. Dá para imaginar uma brincadeirinha assim que o did fala para nós. Então ele já está nos indicando aqui no início que é passado, né? No caso aqui, a frase correta. E depois vem o verbo da ação para a gente conseguir escutar mais fácil, né? Did. Opa, tá fazendo pergunta no passado. O verbo vai estar sempre no presente, certo? Seguindo o nosso esqueminha aqui, e é legal a gente rever a semana número 12, parte 2, que é a parte das perguntinhas. Então, se eu faço pergunta com did, eu vou responder com did. E depois a gente pode complementar essas respostas dando mais detalhes relacionados com a pergunta. Vamos ver alguns exemplos? Did you study yesterday? Fiz a pergunta com did, vou responder com did. Yes, I did. E complemento, né, faço um complemento relacionado com a pergunta. I studied English yesterday. Or, no, I didn't. I watched TV. Você estudou ontem? Sim. Eu estudei inglês ontem. Não, eu assisti TV. Outro exemplo. Did she travel last month? Yes, she did. She traveled to Rio. No, she didn't. She stayed here last month. Pergunto com did, respondo com did. Depois da short answer, a gente faz um complemento. Vamos fazer a full answer, dando mais detalhes relacionados com a pergunta. Ela trabalhou mês passado? Sim. Trabalhou não, né? Ela viajou mês passado? Sim, ela viajou para o Rio. Não, ela ficou aqui mês passado, ok? Did they eat pizza last night? Eles comeram pizza ontem à noite? Yes, they did. They ate at the restaurant. No, they didn't. They ate some hamburgers. Então, eles comeram pizza ontem à noite? Sim. Eles comeram no restaurante? Ou não, eles comeram um hambúrguer. Estou fazendo pergunta, o did vai aparecer, o verbo fica normal na primeira coluna. Respondo sim ou não, repito o verbo da pergunta, então é o did, yes they did, no they didn't, e eu complemento dando a informação correta ou complementando. Tem que ser uma frase relacionada com a pergunta, ok? Outro formato de fazer pergunta é utilizando os double H, que são os comandos de pergunta. Quais são os double H? What, where, who, when, why and how. Quando utilizamos os double H, a pergunta fica mais específica. Então a gente vai dar, né, já vai diretamente para o tipo de pergunta que a gente quer, sem falar sim ou não, né? What did you do yesterday? O que você fez ontem? I stayed at home. I had some coffee with my friends. I went to the cinema. O que você fez ontem? Fiquei em casa, tomei café com os amigos, fui no cinema. A pergunta é feita com did, o verbo fica normal, não vai ter flexão aqui do verbo. E aí, na afirmação, escrevemos o verbo no passado, na segunda coluna. Stayed, had e went, ok? Outro exemplo. What time did you wake up? I woke up at 6:30 a.m.
Que horas você acordou? Eu acordei às 6h30. Então, what time, que horas, did aparece aqui para dizer que é uma pergunta, para dizer que essa frase está no passado e o verbo fica normal na primeira coluna. Passado do wake up, woke up. Na afirmação, escrevemos o verbo na segunda coluna. Where did you go last Saturday? Onde você foi sábado passado? I went to the beach. I went to my mom's house. Go, passado do go é o went. Então, a afirmação, o verbo na segunda. Vou fazer pergunta, utilizamos o did e o verbo na primeira. Perguntei where, tem que colocar lugar. The beach, my mom's house. When did you come to Florianópolis? Quando você veio para Florianópolis? I went last month. I went last weekend. Quando que você veio? Eu fui mês passado. Eu fui semana passada. Na afirmação, o verbo sempre na segunda coluna. Where did you stay? Onde você ficou? I stayed at a hotel. I stayed at my sister's house. Então, mesmo esqueminha, né? Did indica que é pergunta e coloca o verbo na primeira. Ele puxa o passado para ele, ele se preocupa. Ó, deixa que eu resolvo o passado aqui comigo. Não te preocupa, deixa o verbo ali na primeira coluna, que é o que a gente usa mais, fica mais fácil. E aí na afirmação temos que colocar o verbo na segunda. Stay é um verbo regular, acrescentamos ed. I stayed at a hotel. I stayed at my sister's house. Why did you leave early? Por que você saiu cedo? Because I had an appointment. Because I had some extra hours. Então, why, por quê? Did é o auxiliar do passado, indica que é uma pergunta, puxa o passado para ele. O verbo fica normal na primeira coluna. Leave é o sair, partir, deixar. Né? Tá perguntando por quê, respondemos com because e é uma afirmação, verbo na segunda coluna. Eu tinha um compromisso, eu tinha algumas horas livres, certo? Então, é bastante simples essa parte de fazer perguntas no passado. Sempre vamos lembrar dessa estrutura. Temos que utilizar o did, depois vem o sujeito e o verbo sempre na primeira coluna. Só escrevemos o verbo na segunda coluna nas afirmações do passado, tá bem? Qualquer dúvida, call teacher. I'm here. Have a nice week and good studies. Bye bye.